Com angústia no coração, com os olhos inchados de lágrimas, com a mão trêmula, dou a vocês a notícia mais dolorosa que já dei ou possa ainda dar na minha vida. Comunico-lhes que o nosso caríssimo Pai em Jesus Cristo, o nosso fundador e amigo, o conselheiro, o guia da nossa vida, morreu. Encarregado de fazer as suas vezes, farei o máximo possível para corresponder às expectativas comuns, coadjuvado pela obra e pelos conselheiros dos confrades. Não é preciso esperar a partida de Dom Bosco para ver quem o substituirá nas funções de pai, mestre e amigo. Se a Calheiro toca o papel do mestre enviado aos novos povos, se a Francesa do amigo que transpira criatividade, a rua toca a exaltante e difícil função do pai. A primeira tarefa que Dom Michele toma para si é fazer crescer a família, dar força e responsabilidade aos filhos, acrescentar um número de jovens votados ao serviço de outros jovens da mesma idade na veste sacerdotal e na dos coadjutores. Com o sucessor natural do fundador, os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora se multiplicam no decorrer de poucas gerações e se alastram pelo mundo. Não haviam muitas estradas diante de Dom Rua para interpretar fielmente as profecias de Dom Bosco. O mandato que tinha recebido era claro e estimulante, quase como o que o primeiro homem ouviu do Criador: crescei e multiplicai. O carisma do fundador devia ser correspondido pelo espírito empreendedor daqueles que pertenciam ao círculo mais estreito ao seu redor. Michelino, por um suplemento de humildade que teria tornado mais fecundo a sua obra, não precisava reinventar a congregação. Precisava desenvolver o que até aquele momento tinha sido como a aurora em relação ao dia. A fonte da luz já estava presente, era preciso fazê-la subir de um canto do horizonte até bem alto no céu. No dia 11 de fevereiro de 1888, Sua Santidade Leão XIII confirmava o decreto de 24 de novembro de 1884 e constituía Dom Rua superior-geral da Pia Sociedade de São Francisco de Sales pela duração de 12 anos a partir da morte do fundador. Muito bem, continuem as santas empresas do Pai, mas no momento, contentem-se em dar consistência às empresas já começadas. Por algum tempo, não pensem mais em se expandir, mas em afirmar-se e consolidar-se. Dom Rua atendeu imediatamente às recomendações do Papa. De resto, precisava enfrentar diversas situações graves, começando pela construção do Asilo do Sagrado Coração em Roma, que devorava somas enormes. Um ano após a morte de Dom Bosco, Dom Rua, escrevendo aos cooperadores, disse: "O nosso pai nos deixou uma grande herança, ou seja, a herança deste edifício, desta igreja. Dom Bosco queria que neste edifício pudessem entrar nada menos que 500 meninos. Agora há somente 100. Temos que ampliá-lo." E Dom Rua, de 1891 a 1893, fez estas duas alas enormes, com os dormitórios em cima também. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus inflamava o testemunho de fé dos salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora, que no início do século XX se consagraram todos ao Sagrado Coração. Mesmo nos contextos mais difíceis, como no bairro Testaccio, em Roma, onde o anticlericalismo maçônico tinha se tornado cultura popular,
Como na França, onde leis anticongregacionistas suprimem ou obrigam à clandestinidade as muitas obras salesianas frequentemente visitadas por Dom Bosco e por Dom Rua. A difusão da congregação era realizada colocando quase em cada etapa um sinal tangível do amor de Cristo pela humanidade. A construção de santuários intitulados ao Sagrado Coração era uma mensagem de salvação e dava conforto a quem tinha de enfrentar as dificuldades da evangelização e os contrastes às vezes duros com os opositores. Consolidados desta forma os alicerces espirituais da congregação, Dom Rua podia deixar correr livre seu empenho missionário, promovendo nada menos de 31 expedições com mais de 1000 missionários. A graça valeu-se de sua inteligência e de seu carinho para levar o coração da experiência de Valdoco para onde quer que a Igreja sentisse a necessidade de redesenhar a sua relação com os jovens. Os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora não partiam rumo a novos destinos por inspiração própria ou seguindo estratégias planejadas. Quando ainda vivia Dom Bosco, homens e mulheres de metade da Europa escreviam pedindo sacerdotes religiosos e leigos formados em sua escola espiritual para fundar novos centros ou revitalizar os já existentes. Capacidade de ouvir e de se adaptar são as atitudes que acompanham Michelino, que agora tinha se tornado o novo Dom Bosco. Como este, ele também confia totalmente em Maria e dá solene testemunho de gratidão com a coroação que aconteceu em Valdoco em 1903. Bispos, párocos, fiéis com espírito de iniciativa pegavam papel e caneta para escrever. Dom Bosco demorava com as respostas, não por se fazer de difícil, mas porque mal conseguia destinar um grupo de salesianos e de filhas de Maria Auxiliadora que já lhe pediam outro. E, além disso, tinha visto em Miguel Rua aquele que seria capaz de multiplicar o pão para dar a quem vive nas periferias de muitas outras cidades, de Paris a Lisboa, de Barcelona a Londres, de Viena a Oswiecim, de Ljubljana a Liege. Liege é, como confirmará a história do século seguinte, aquele coração da Europa que vai de Paris a Berlim. Na época é cidade minerária, seus habitantes são os imigrantes que buscam na industrialização a resposta para suas necessidades. Ali também precisam de escolas e oratórios, e é preciso principalmente dar pernas para caminhar a encíclica social Rerum Novarum, que o Papa Leão XIII entregou aos fiéis para remendar e dar nova roupagem à relação entre a Igreja e as classes sociais menos privilegiadas. Uma contribuição que se alimenta também da reflexão da vizinha Universidade Católica de Lovanium. Estamos na igreja do Bispado de Liege. Foi o bispo desta cidade, de Trelew, que trouxe os salesianos para a Bélgica. Dom Bosco deu apenas o seu consentimento, mas Dom Rua realizou de maneira prática esta vinda. A Bélgica é uma das primeiras províncias da Europa. Até esse momento, havia poucas casas salesianas no norte da Europa. Quem procurou o pessoal a ser mandado foi Dom Rua, que esteve na Bélgica 5 vezes. Hier in België geweest is, was niemand anders dan Dom Rua. Nous sommes dans la ville de Liège, qui est une ville qui, à l'époque de Dom Bosco, A cidade de Liege, nos tempos de Dom Bosco, no final do século XIX, era uma cidade marcada pela presença da classe popular. Este fato era uma grande preocupação para o bispo du Trelew, o qual queria enfrentar este problema principalmente no plano da pastoral. Foi 4 ou 5 vezes a Roma e a Turim para se encontrar com Dom Bosco, porque era do parecer que o tipo de educação que propunha era útil para a condição de sua diocese. et qu'il lui semblait que cette manière de faire était intéressante pour son diocèse. Dom Rua se torna, por causa do desenvolvimento exponencial da congregação, um grande viajante,
e um diplomata sagaz. Trens, navios, carruagens se tornaram o outro escritório do rei Tormor. Casas de nobres e palácios episcopais, as sedes onde examinar os modos de acolhimento de seus salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora, e incentivar os cooperadores a sentir como se fossem deles as casas salesianas que sustentavam economicamente. O plano de ação é convergir para as capitais do continente europeu, por sua vez ponto de partida da expansão. Estamos na frente do castelo de Rakovník, onde começou a obra salesiana na Eslovênia. Daqui saíram todas as outras obras salesianas nesta região. O castelo foi comprado pela Associação para a Construção do Centro Juvenil, fundado justamente com o objetivo de trazer os salesianos para a Eslovênia. Em 1893, foi constituído o primeiro grupo dos cooperadores eslovenos. Dentre os fundadores, 2 sacerdotes importantes, o canônico Luka Jeran e Dom Janez Esbrekar. Esta é a nossa sede. Aqui chegaram os primeiros salesianos no tempo do beato Miguel Rua. Ele convidou os primeiros jovens no Piemonte. Ali completaram a formação e vieram como salesianos para Rakovník. O próprio beato Rua visitou 2 vezes a Eslovênia e Rakovník. Parece-me significativo que ele estivesse presente no momento da bênção da pedra angular do Santuário de Maria Auxiliadora. Viena. O Império Austro-Húngaro reúne os povos de culturas diferentes da Europa Central e Sul-Oriental. Com a presença das tensões do Reino de Saboia em expansão e o domínio da coroa dos Habsburgos, Dom Rua encontra a via para ultrapassar as fronteiras e estabelecer a presença salesiana em inúmeras cidades. A própria Viena e Auschwitz, hoje Oswiecim na Polônia e em Ljubljana na Eslovênia. A mediação cultural também neste caso é irrenunciável e o espírito salesiano exalta a riqueza de cada matriz. Em 1910, o futuro cardeal Nagian, que tinha sido bispo de Trieste, onde havia aprendido a conhecer e a apreciar o trabalho dos salesianos, abriu o caminho para os salesianos aqui em Viena. No dia 15 de março, durante a visita ao Salesianum, disse: "Agora estamos abrindo as portas aos jovens." É peculiar que isso tenha acontecido um mês antes da morte de Dom Rua. Estamos aqui diante da igreja de Santo Egídio, no 6º distrito de Viena, perto da Brückengasse número 2, onde os salesianos estabeleceram sua primeira sede de residência. Imediatamente aceitaram administrar uma casa-refúgio para órfãos. Quando Dom Rua veio visitá-la em 1904, veio exatamente neste lugar. Houve uma bela festa com cantos e sons, e Dom Rua, assim foi anotado, até dirigiu algumas palavras aos jovens em alemão. Hoje, olhamos para trás, para os salesianos que trouxeram o carisma para a Polônia. Chegaram aqui para educar os jovens. Vieram para trazer o espírito de Dom Bosco no terreno onde, então, havia desafios na educação e dificuldades para praticar a fé católica. Nós hoje olhamos para os salesianos e, então, aprendemos deles principalmente a ter a força na oração
e a capacidade de enfrentar as dificuldades nas diferentes situações. Londres, o centro do mundo no século XIX. Através do Império Britânico, teriam explorado a nova fronteira dos países anglófonos, de Nova York à Cidade do Cabo, até Sydney. Lá, Dom Rua percebe que é preciso adaptar a culturas diferentes o método experimentado em Valdoco. Empenha-se em se expressar com algumas frases em inglês. Acolhe na congregação padres britânicos e irlandeses, junto com os quais compreende que a escola é o outro nome do oratório de Borgodora. Em 1875, a Condessa de Starpool, uma figura significativa na história católica que ajudou o Papa Pio IX durante a Revolução em Roma, decidiu edificar uma escola em uma capela aqui em Battersea. Esta escola era a Escola Paroquial do Sagrado Coração, aqui em Battersea. Esta escola representa uma ligação com a presença de Dom Rua. Dom Rua esteve aqui para a inauguração da nova igreja em 1893 e ficou muito impressionado com o número de crianças pobres que eram instruídas aqui. É uma das relíquias mais importantes do tempo de Dom Rua. É o ostensório Czartoryski. Dom Rua quis abrir uma igreja digna da nova obra salesiana em Londres. Não só deu uma parte da herança do príncipe Czartoryski, mas também um ostensório decorado com todas as joias da sua parte de herança. O ostensório, guardado até hoje, mostra o amor de Dom Rua pela missão inglesa. Barcelona, junto com Utrera, se torna o trampolim para toda a América Latina. É uma nobre senhora Doroteia Chopitea, que decidiu dar todos os seus bens aos pobres, que descobre e arrasta na aventura os salesianos e com eles as filhas de Maria Auxiliadora. A nossa escola se chama oficialmente Colégio Santa Doroteia, em homenagem à fundadora, Doroteia Chopitea, que facilitou a vinda dos salesianos. Iniciou com o acolhimento de crianças, principalmente de meninas fundamentalmente pobres. Depois, foi aberto o internato, mantendo sempre o nosso estilo, que prevê condições economicamente acessíveis. Ainda quando era vivo Dom Bosco, já se teciam relações estreitas, quase confidenciais com muitos benfeitores. O tecelão é Miguel Rua, que aprendeu o espanhol. Uma das fotografias mais célebres da vida do santo é na vila de Martí Codolar. Dom Rua renuncia à pose e explica ao ouvido um pouco surdo o que está acontecendo. Sem dúvida, trata-se de uma das fotografias mais bonitas porque emblemática do espírito de Dom Bosco. Dom Bosco está no meio e ao redor se forma uma grande família. Este era o desejo, o sonho que sempre teve Dom Bosco, e especialmente no fim de sua vida. Dom Rua, o Miquelino de antigamente, que se tornou o braço direito de Dom Bosco, é agora, para todos os efeitos, um outro Dom Bosco, considerado santo como ele. Confia ao encontro direto o crescimento e a consolidação da congregação. Viagens que se tornam verdadeiras peregrinações, percursos de gratidão a Deus. A Terra Santa, já encontrada para acolher na família de Valdoco a realidade criada em Belém por D. Antônio Belloni, é a meta de uma viagem de ação de graças pela solução positiva aos desafios que colocam à dura prova toda a congregação. Foi grande a emoção em celebrar a missa no altar dos magos na Gruta da Natividade. Naturalmente, visitou depois Jerusalém, visitou o patriarca, visitou as autoridades da cidade, a primeira peregrinação.
Foi acolhido, como era o costume nas casas de Dom Bosco, pela banda. Foi apresentado o drama de Dom Lemoine, da Patagônia. A festa em homenagem a Dom Rua foi realizada em várias línguas e todos admiravam a dicção destes meninos árabes em língua italiana, francesa e inglesa. Tem até um escritor da vida de Dom Belloni que conta que foram usados 12 idiomas naquela ocasião. Um número bíblico de idiomas, quase símbolo da Pentecoste salesiana no mundo. Dom Rua percorreu no total aproximadamente 100.000 quilômetros, 2,5 vezes a volta do Equador. Onde não pôde chegar na América, enviou por 3 anos o seu mais próximo colaborador, Dom Paulo Álbera, que será o seu sucessor. Na Itália não perdeu a ocasião de voltar várias vezes para as centenas de casas existentes. Viagens triunfais, às vezes acompanhadas por fatos sobrenaturais. Viagens ditadas também pela vontade de levar socorro. Foi assim para Messina após o terremoto de dezembro de 1908. Naquele mesmo ano, em março, havia falecido a Madre Madalena Morano, pioneira na presença das Filhas de Maria Auxiliadora na Sicília. Dom Rua pôde fechar os olhos com a certeza de que a profecia de Dom Bosco, "Vocês irão para a África, penetrarão na Ásia", estava se realizando. Ele permaneceu modestamente atrás dele, feliz por ter feito com Dom Bosco a metade de cada coisa. "Se eu tivesse 10 Dom Rua, conquistaria o mundo."